Levante a sua mão e diga assim: Espírito Santo, eu quero continuar ouvindo o som da sua voz. Amém. Gálatas 4, versículo 1 diz: digo, porém, que enquanto um herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora ele seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães, administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que nós pudéssemos receber a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou também o seu Espírito, o Espírito do seu Filho, ao coração de vocês, que clama: Abba, Pai. Diga bem alto: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas você é filho, e por ser filho, você também é herdeiro de Deus. Você pode dizer: eu sou herdeiro de Deus. Cara, essa palavra é maravilhosa. Gente, o contexto aqui é Paulo dizendo à igreja da Galácia sobre a salvação. Ele está dizendo que antes os gentios não eram dignos da salvação de Israel. É como que eles fossem menores de idade, mas aí vem Jesus, nascido de mulher, e dá a eles o direito de serem adotados. E a partir de quando eles são adotados, eles também entram como herdeiro em todas as promessas do povo de Israel. É isso que Paulo está ensinando aqui. Só que eu quero trazer uma aplicação para nós hoje aqui, na imersão Abba Pai. Inclusive essa camisa ficou chique demais, muito obrigado. Recebi um caderninho, recebi uma agenda. Cara, que coisa chique, vocês são maravilhosos. Recebi uma caneca, né? Quero agradecer de verdade o carinho de vocês, a hospitalidade de vocês é incrível. Mas esse texto também pode dizer que Deus tem projetos para a sua vida, Deus tem sonhos para a sua vida, Deus quer que você alcance maturidade espiritual para que você possa viver a plenitude do que Deus tem para você. Enquanto você é um filho imaturo, você não pode viver todas as coisas que Deus tem para ti. Lá em casa eu tenho um garotinho, o Éden, 2 aninhos de idade. Desde do primeiro aninho de idade, ele já conseguia subir na mesa e pegar a faca. E falava assim: papai, bolo, desesperado por bolo. E eu tinha que correr, ou a mãe dele tinha que puxar a faca dele. Você não está pronto para cortar o bolo sozinho. Eu vou levar ele para a escola, e a escola dele tem um degrau. Se eu subo aquela escada com ele no colo, ele começa a chorar e diz assim: papai, sozinho. Ele quer que eu volte, desça todos os lances de escada para ele poder subir sozinho. E eu tenho que ficar lá, segurando, protegendo. Ele acha que ele pode, ele acha que ele consegue, ele acha que tem maturidade suficiente para algumas coisas, mas o pai dele sabe que ele não tem. Nós precisamos do discipulado. Nós precisamos que pessoas cuidem de nós. Nós precisamos que pessoas orem por nós. Na nossa caminhada, quando a gente começa a conhecer a Deus, nós precisamos que as pessoas leiam a Bíblia para nós e elas ensinem para nós a Bíblia, porque a gente é novinho. Mas chega uma hora na nossa jornada que não é mais para nós dependermos das pessoas. Deus já espera que você seja alguém que discipule alguém. Deus já espera que você ensine a palavra de Deus para alguém. Deus já espera que você não precise ficar naquele casulo, preso, se pedindo para que alguém ore por você, porque Deus quer que você seja a resposta da oração de alguém. Quem está comigo aqui? Irmão, se existe algo
que dá prazer ao coração do nosso Pai é o nosso crescimento, é o nosso desenvolvimento. É maravilhoso ver uma criança crescendo, se desenvolvendo. Lá em casa eu tenho 2. Eu tenho um que eu estou pedindo assim: Papai do céu, para um pouquinho um tempo, porque esse menino está crescendo e desenvolvendo muito rápido. Mas eu tenho outra que eu preciso orar por ela e dizer: Senhor, faz a minha filha desenvolver melhor, faz ela conseguir ficar em pé. Minha filha já passou por uma cirurgia 1 ano atrás, na coluna. Agora vai precisar passar por outra cirurgia nos pés, para que ela consiga firmar os pés e conseguir dar alguns passos. Você entende o que eu estou falando? Um pai não se conforma em ver o seu filho imaturo para sempre. É por isso que o Papai do céu, na sua bondade, Ele vai te submeter a processos. E muitas vezes o processo tem a ver com dor, sofrimento, orações que você acha que não estão sendo respondidas, silêncio de Deus. Quem está comigo aqui? Irmãos, um dia, a minha filha Laila estava na 4ª semana de um tratamento de 4 semanas de fisioterapia intensiva. Ela entrava às 9 da manhã e ficava até 10, 11, 12, 1 hora da tarde. 4 horas por dia. Imagina uma academia para uma criança de 3 anos de idade com paralisia cerebral. Tinha movimentos que ela repetia com o seu bracinho 2.000 vezes. 2.000 vezes. E o fisioterapeuta falava assim: sabe por que tanta repetição, pai? Sabe por que tanta repetição, mãe? Porque o cérebro dela precisa de um estímulo. Quanto mais ela repete, uma hora o cérebro dela vai entender: eu preciso fazer esse movimento. Só que na 4ª semana, o corpinho da minha filha estava cansado. E aí ela começou a ter espasmos de dor muscular. Imagina, se você vai para a academia, você chega lá, passa o cartão de crédito, promoção, você paga, faz um compromisso no cartão de crédito por 1 ano, vai no primeiro dia, no segundo dia você não consegue nem levantar o braço para trabalhar, volta nunca mais. Quem já pecou assim, diga amém. Misericórdia de mim, Jesus. 2022 vai ser o ano que você vai ser fit, amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Está escutando, Bishops? A minha filha começou a dar uma crise de choro. Ela chorou tão doído, ela chorou tão... Ela me olhava assim, como quem dizia: papai, por favor, me tira dessa maca. E eu comecei a tirar dela, sai, todo mundo ao redor da minha filha. Comecei a tirar aquele colete, comecei a tirar aqueles aparelhos, tirei ela de lá e ela chorando. Minha filha é a pessoa mais forte que eu conheço. Se ela estava chorando daquele jeito tão desesperada, é porque ela queria parar. E eu peguei ela e fui lá para fora e eu comecei a dizer: filha, acabou. Chega de dor, chega de sofrimento, tudo bem. Sabe quanto que a gente pagou naquele tratamento, irmãos? R$12.000 por 4 semanas de tratamento. Eu disse: filha, acabou, vamos para casa, vamos brincar, vamos descansar. Papai vai arrumar uma piscina, a gente vai curtir um pouco, depois eu vou te colocar numa rede, depois a gente vai passear no shopping. E ela foi se acalmando, começou a sorrir. Quando eu voltei para a sala de fisioterapia, o fisioterapeuta já sabia o que eu estava tramando. Ele disse assim: pai, antes de você desistir, deixa eu te falar uma coisa. Esse movimento que nós estamos repetindo por 2.000 vezes vai permitir que a sua filha consiga se sentar sozinha. Nós estamos fortalecendo o abdômen dela. E se ela permanecer até o final, eu te garanto que ela vai conseguir até mesmo ficar de pé, se segurando nas coisas. Meu irmão,
Quando eu ouvi a recompensa, quando eu ouvi o que aquela dor, o que aquele processo poderia causar, eu enxuguei minhas lágrimas, eu olhei nos olhos da Laila e disse assim: filha, papai é frouxo demais, mas você é forte, você é corajosa, filha, faltam 2 dias, vamos terminar. E ela balançou a cabeça dizendo, ela voltou para a maca, e com muita dor no meu coração, ela continuou o tratamento por mais 2 dias. Eu via que tinha dor, eu via que tinha horas que ela falava como que ela estivesse dizendo: pai, vamos parar por 5 minutos. Irmãos, 1 mês depois veio a recompensa. A minha esposa estava sozinha em casa, fazendo a comida, quando de repente ela olhou e minha filha fez assim, e se sentou e ficou sozinha, ereta. Ela nunca tinha feito aquilo. Durante 3 anos e meio ela nunca tinha feito aquele movimento. Ela fez um vídeo, me mandou e disse: Daniel, olha o que está acontecendo. E a minha filha começou a partir daquele dia a se sentar e a girar na sala. Gente, para o diagnóstico dela, isso é um grande milagre. Naquele dia eu aprendi: no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Muitos de nós interrompemos o nosso processo de crescimento, o nosso processo de maturidade, e a gente dá passos para trás e diz assim: Senhor, eu prefiro que orem por mim, eu prefiro continuar esse crente que preciso ser ensinado a palavra de Deus o tempo inteiro, eu prefiro continuar assim, porque crescer dói, desenvolver dói. Mas o Espírito Santo vai abrir teus olhos espirituais para que você enxergue a recompensa. Existe uma recompensa para aqueles que não desistem do processo. Você já prestou atenção que Deus escolhe alguns homens na Bíblia? Ele diz assim: Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, você será o pai de uma nação. O homem não podia ter um filho. Deus diz a ele: tu serás pai de uma nação. O que ele faz, gente? Sarai, levanta, vamos lá, vamos sair daqui. Deus colocou um sonho gigante no meu coração. Eu fico imaginando, se Deus dissesse para ele assim: vai demorar 30 anos, e um dia eu vou pedir para você matar esse filho, você será perseguido por causa dessas promessas, você vai ter que lutar muito, você vai ter que guerrear muito. Talvez Abraão dissesse assim: Senhor, eis-me aqui, escolhe outro. Você imagina se Deus fala para José do Egito, quando ele está sonhando, se vendo brilhando alto como o sol, e a família dele se prostrando diante dele, e se Deus falasse assim: 13 anos de prisão, traição, sua própria família vai te rejeitar. Talvez ele teria dito assim: obrigado, escolhe outro. Você imagina Davi, Samuel querendo derramar o óleo da unção do rei sobre a cabeça dele, e ele voltando e dizendo: que massa, você rei, nem meu pai, que é meu pai, me convidou, ele nem cogitou que eu pudesse ser o rei, e agora esse homem está dizendo que eu vou ser o rei, que o Messias vem através de mim, aleluia. Imagina o profeta falando: é o seguinte, Saul vai tentar te matar por várias vezes, seu filho vai querer roubar a sua posição, e o grande sonho da sua vida, que é construir um lugar de oração para Deus, Deus não vai deixar. Talvez Davi dissesse assim: eis-me aqui, Senhor, mas escolhe outro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, muitas vezes nós somos esses. Deus fala para nós, como falou na última sessão:
dos projetos, dos sonhos, de todas as coisas que Ele tem para nós, mas a gente diz não para o processo, porque o processo é doído, o processo é difícil. Mas Deus está dizendo para você: chegou a hora de você deixar de ser menor de idade. Chegou a hora de você deixar de ser paparicado o tempo todo por um guardião. Deus está dizendo que chegou a hora de você ser liberado para alcançar sua herança. O apóstolo Paulo está dizendo que enquanto não chegasse o tempo determinado pelo Pai, o filho não podia receber herança. Quem determina o tempo, gente? Deus. É Ele quem olha e diz se você está pronto ou não. Agora Deus espera que eu e você sejamos filhos obedientes. Daniel, e como é que eu cresço? Você cresce de 3 maneiras. A primeira delas, você precisa ser faminto pela palavra de Deus. Gente, as estatísticas das pessoas que leem a Bíblia diariamente são assustadoramente ruins. Nós, como igreja, estamos transferindo a responsabilidade para a internet. A gente está deixando de meditar de manhã e está colocando um podcast. A gente está deixando de buscar a Deus no secreto para ouvir uma boa mensagem. A gente está deixando de ter uma revelação pessoal de quem é Deus, porque tem alguém famoso na internet que fala tão bem. Por que eu vou buscar esse lugar se eu posso num clique ouvir coisas tão maravilhosas? Deus quer trocar o seu coração hoje. Você vai deixar de se satisfazer ouvindo os seus irmãos mais velhos, e você vai dizer: eu quero me tornar um irmão mais velho. Eu quero me tornar alguém grande, alguém que o Pai pode confiar coisas para eu poder administrar. Nós estamos transferindo, irmãos, a nossa meditação, o nosso estudo para as redes sociais. Irmãos, eu recebi tantos testemunhos quando eu fui naquele Hub Podcast. Tantas vidas sendo tocadas, tantas pessoas dizendo: cara, eu fui tocado demais pela sua história, pelo seu testemunho. Eu sei que muitas pessoas vão dizer: glória a Deus, Ribinha, porque você está com esse podcast aí diretamente da Baixada do Maranhão. Irmãos, produzir conteúdo não é errado. Conteúdo é parte da sua edificação, mas nada substitui uma revelação fresca do Espírito Santo no seu espírito. Nada, 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 nada. Uma das coisas que nós fazemos na Escola Abba Pai, que assusta muita gente, é que as pessoas, antes de fazer qualquer coisa, elas ficam com Jesus, sozinhas, elas e a Bíblia. A primeira aula da Escola Abba Pai é te ensinando ferramentas sobre como você medita na palavra. E as pessoas se assustam quando elas descobrem: eu consigo ouvir a voz de Deus. Deus falou comigo. Uau! E a gente diz: gente, essa é a vida. As minhas ovelhas vão ouvir a minha voz e não serão enganadas. E muitas pessoas estão mentindo para elas mesmas, dizendo: eu não ouço a voz de Deus, porque eu não tenho tempo, o meu trabalho me consome tanto. E às vezes, irmãos, no 3º, 4º dia de escola, nós temos que ficar acordando as pessoas, dizendo: ei, não era você que disse que não buscava porque não tinha tempo? Agora você tem 10 dias só para fazer isso, por que você não busca? Sabe por quê? Porque não tem o hábito. Não quis se fundamentar na palavra de Deus. Eu disse ontem, e eu vou repetir: aquele que se esquece de Deus de manhã, provavelmente não encontrará a Deus no restante do seu dia. Nós achamos que a maturidade vem com a imposição de mãos. Alguém vai orar por você e: seja maduro, pum, e você se torna no Tel Hayashi da Machada.
Não é assim, irmãos. Nós estamos numa geração que, se a internet travar, ela fica desesperada. Nós passamos um dia sem WhatsApp e sem Instagram, o mundo quase acabou. Porque nós queremos velocidade, nós queremos rapidez em todas as coisas, mas é o Pai que estabelece o tempo. É Ele quem estabelece os processos. Você precisa entender o poder que é se debruçar sobre a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus de capa a capa, comprar bons livros, comentários, estudar, desfrutar. Quantos anos você tem de ministério, Ribinha? 21. 21 anos, e por causa de uma palavra nova, pericorese, o negócio explodiu aqui hoje. Nunca se chega a um final, porque o nosso Deus é profundo como o oceano. Nunca se chega a um final. Mas eu e você insistimos em continuarmos sentados, esperando que alguém cuide de nós, que alguém nos dê. E o Pai está te futucando hoje, dizendo: eu quero ter prazer em ti, eu quero que você cresça, eu quero que você evolua, ainda dá tempo. Estudando, meditando e compartilhando a palavra de Deus. Quanto mais você compartilha, mais você cresce. Quanto mais você dá, mais você recebe. Vocês estão entendendo? Segunda forma que você cresce é servindo. Faça tudo como se fosse para a glória de Deus. Seja lavando um carro no lava-jato, seja varrendo o chão do lugar onde você trabalha como zelador, seja cuidando do som da igreja, seja advogando, seja fazendo fisioterapia, como a irmã veio hoje ajudar o meu joelho a melhorar, e melhorou muito. Tem unção na sua mão, irmã. Tudo faça para a glória de Deus. Nós achamos que os filhos maduros são aqueles que ministram a partir do púlpito. Nós achamos que os ministros maduros, que os homens de Deus maduros, que os filhos de Deus maduros são aqueles que têm ministérios extremamente famosos. Irmãos, não existe isso. O que Jesus quer é que você sirva de todo o seu coração. Como Santo Agostinho disse, corandel, viva uma vida debaixo da face de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Colossenses diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, que seja para a glória de Deus. Sirva a sua igreja local. Sabe o que eu tenho aprendido? Eu amadureço tanto quando eu sirvo a minha esposa, quando eu sirvo os meus filhos, quando eu oro por ela e quando ela ora por mim, quando eu boto um avental e lavo uma louça. Dura coisa me pediste, Senhor, lavar a louça. Mas quando a gente se serve, quando a gente se ama, quando a gente... O negócio vai pegar fogo, 5 dias fora de casa. Oh, blá, 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 blá. Fala com a tua serva, Senhor. Interceder, né? Manda um monte de mensagem no direct dele. O pastor Daniel te elogiou, foi muito. Ele te ama, Camila. Bombardeia, semeia no servo de Deus. Irmãos, nós achamos que espiritualidade é ter uma boa pregação, quando às vezes o filho maduro é aquele que diz assim: me perdoa, eu estava errado, meu amor, me desculpe. O filho maduro não é aquele que escreve um livro apenas, mas aquele que se ajoelha com o seu filho de 2 anos e diz assim: filho, você não pode fazer mais isso. Lá em casa nós temos um habitante muito especial, o nome dela é Chica. A Chica é uma varinha branca que mora em cima da geladeira. E a Chica é acionada quando a gente fala pela 3ª vez e a criança não obedece. Éden,
Não faz isso. Está nem ouvindo. Alguém traz a Chica aí. Rapaz, a Chica não. A Chica não. Gente, é muito engraçado. A gente se segura para rir, já bota a mão na bundinha. Chica não, de culpa. Irmão, pensa no menino que já sabe dobrar, gente. Tem nem 3 anos. Quem está comigo aqui, gente? Mude o seu conceito do que é espiritual. Espiritual não é só rajada de língua e rodar no manto. Espiritual é corrigir um filho, é pedir perdão para a esposa. Espiritual é você pegar um pouco das suas economias e fazer uma viagem, investir no tempo com a sua família. Isso também é maturidade, irmãos. Às vezes nós entendemos a espiritualidade de uma forma tão difícil. O homem espiritual não é aquele que sente vontade de orar o tempo inteiro, é porque ele ora pela fé, ele canta pela fé, ele vive pela fé. Deus tem uma herança para você, Ele está esperando a sua maturação. Hebreus capítulo 5, versículo 4. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar um sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho e hoje eu te gerei. E diz também em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que poderia livrá-lo da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Você quer aprender o que é ser um filho maduro? Olha para Jesus. Não usurpou nada, esperou o Pai dizer: essa é a hora. Viveu todos os seus dias na terra, orando, suplicando, lágrimas nos olhos, de amor, oferecendo oração àquele que poderia lhe salvar, em reverente submissão, dizendo: Pai, seja feita a sua vontade e não a minha. E embora sendo filho, preste atenção nisso, ele aprendeu a obedecer. Repete comigo: Jesus aprendeu a obedecer. Gente, mas Jesus é 100% homem, 100% Deus. Deus aprende a obedecer. Jesus, como homem, está inspirando eu e você, dizendo: eu aprendi a obedecer ao meu Pai. E ele diz assim, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, se tornou a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Irmãos, nós vamos aprender a obedecer a Deus, muitas vezes por meio daquilo que nós sofremos. Nós vamos aprender a nos submeter a Deus e honrar a Deus e crescer diante de Deus por meio daquilo que nós sofremos. O estranho amor de Deus Pai por Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 13. Jesus veio da Galileia até o Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, Jesus, e tu vens até mim? Jesus respondeu: deixa assim por enquanto, convém que cumpramos toda a justiça. Então João concordou. E assim que Jesus foi batizado e saiu da água, naquele momento o céu se abriu e o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele. Então uma voz dos céus lhe disse:
Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quantos gostariam de ouvir isso? Irmãos, tem uma diferença que uma vírgula nesse texto traz. Todos nós somos filhos amados de Deus. Nada que você fizer de ruim vai diminuir o amor de Deus por você, e nada que você fizer de bom vai aumentar o amor de Deus por você. Todos nós somos filhos amados, vírgula. Mas quem dá prazer ao coração do Pai? Quem gera alegria no coração do Pai? Jesus gerou alegria no coração do Pai. Você acabou de ler em Hebreus capítulo 5. Uma vida submissa à vontade de Deus, uma vida alinhada com a vontade de Deus. Deus não apenas quer te amar, mas Deus quer se agradar de você. Olha o estranho amor de Deus por Jesus. Deus quer que você seja como Jesus, que você viva uma vida para a glória de Deus. Essa é uma geração que vive uma vida para si mesmo. Faça o que você quiser, do jeito que você quiser, se case com quem você quiser. Hoje você pode amar uma samambaia, um cavalo, homem com homem, mulher com mulher. Gente, esses dias eu vi uma história de um homem que fez uma cirurgia para se transformar numa mulher. E esse homem se casou com uma mulher, porque esse homem queria ser lésbica. Tipo, era tão simples se ele continuasse homem e se casasse com uma mulher. Mas não, a cabeça dele queria ser uma mulher casada com uma outra mulher. E o mundo está aplaudindo isso, porque isso é liberdade, isso é viver para o seu próprio prazer. Os filhos de Deus contrariam o mundo para viver para o prazer de Deus. Irmão, minha avó já dizia: meu filho, tu vai ver coisa. Já viu aquele meme? Tu vai ver coisa. Titia, né? De dia tu vai ver coisa. Irmão, e eu vou te falar, a parada vai ficar muito ruim, mas depois vai ficar muito boa. Quando Jesus rasgar o céu e voltar para reinar sobre a terra, irmãos, vai ser maravilhoso. Mas antes disso, esse mundo vai se transformar numa grande loucura, e os filhos maduros vão ter que fazer uma escolha de serem amados por Deus como Jesus, mas depois da vírgula, viver uma vida para a glória de Deus, viver uma vida para honrar a Deus, viver uma vida que pode contrariar o que o mundo diz que é bonito, mas você não está nem aí para isso, você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Quantos aqui querem ser guiados pelo Espírito Santo? Aleluia! Deixa eu te falar o que foi que o Espírito Santo fez com Jesus. A primeira obra do Espírito Santo sobre a vida de Jesus, Mateus capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. 40 dias de fome, calor, sofrimento. E eu tenho certeza, irmão, que para Jesus virar o Jesus que ele virou mesmo, devia ter muriçoca para caramba lá também. Ele ficar matando 40 dias. Irmãos, eu acho que tem uma coisa que Deus não criou, foi a muriçoca. E eu acho também que o murici também. Alguém aqui gosta de suco de murici? Você acha que Deus criou o murici, irmão? Nós temos uma divergência teológica aqui. Mas vamos lá. Deus abre os céus e diz: eu te amo, Jesus, eu tenho prazer. Espírito Santo, desce. Esse vai ser o primeiro homem cheio do Espírito Santo. E Jesus recebe aquela pomba pousando sobre ele. E aí, o Espírito Santo diz: está pronto, Jesus? Ele disse: pronto, vamos arrebentar. Ele disse: espera aí, primeiro o deserto, primeiro dor,
Primeiro, antes de pregar para as multidões, pureza no anonimato. Antes de curar as pessoas, honra a Deus no lugar secreto. 40 dias de jejum e oração, ficando face a face com o diabo. Irmãos, você não tem noção do nível de tentação, de angústia, de espírito de depressão que Satanás, na frente de Jesus, homem, do segundo Adão, ele já tinha conseguido derrubar o primeiro, ele estava na frente do segundo, só que o primeiro não era cheio do Espírito Santo. O segundo Adão tinha sido cheio do Espírito Santo antes de confrontar a antiga serpente. Não subestime o poder do Espírito Santo que está dentro de você. Porque o poder do Espírito Santo que está dentro de você te faz suportar o deserto e te faz chutar o chifre do capeta. Jesus, o primeiro homem a ser possuído, tomado pelo Espírito Santo. O segundo Adão é aquele que representa no deserto: eu estou fraco, eu estou sendo oprimido, eu estou sendo tentado, mas o meu corpo está sendo revestido pelo poder do Espírito Santo, e eu posso vencer o deserto, eu posso passar pelo processo, eu posso ficar face a face com o demônio, eu serei mais que vencedor. Irmãos, quantas pessoas abandonam a Deus? Foram cheios do Espírito Santo e não entendem, porque no outro dia a maior tentação de todas vem sobre a vida delas. Algumas pessoas na escola Abba Pai eram cheias do Espírito Santo, menos de um mês depois elas estavam completamente desviadas. E elas falavam assim: pastor Daniel, foi um nível de tentação tão forte. Eu falei: calma que tu não é nem tentado além das tuas forças, a Bíblia te garante isso. Mas foi diferente, eu senti tanto Deus, mas quando eu saí de lá, você é o que, irmão? Deserto? Normal, está tudo certo. Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 4. Desconfie que depois de uma grande visitação do Espírito Santo, como esta noite, Deus está lhe preparando para que você vença coisas terríveis amanhã. Deus é tão bom que você não vai ser submetido ao deserto sem antes poder ter a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo, sem antes ter a oportunidade de ser cheio da glória de Deus. Irmãos, nós perdemos tantas pessoas nesses últimos meses. Nós perdemos tantas pessoas nesses últimos meses. Famílias inteiras foram destruídas por causa do vírus maldito. Mas nós também estamos vendo, gente, a igreja de Jesus resplandecer gloriosa como nunca antes. Você se lembra o que foi que aconteceu um mês antes da pandemia explodir? Estádios lotados, pessoas sendo cheias do Espírito Santo. O que veio depois, gente? Deserto. Ficamos trancafiados. Precisamos voltar a discernir a voz de Deus. Irmãos, os filhos de Deus não serão pegos de surpresa. Os filhos de Deus, eles não serão enganados. Muitas pessoas, elas falam assim: Daniel, eu não vou nem estudar escatologia, esse negócio do fim dos tempos é muito complicado, porque a gente não sabe como é que é. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia te garante que se você é filho de Deus, que você é ovelha de Deus, você vai saber quando Jesus estará perto de voltar. Você não será enganado. Quem está comigo aqui? Irmãos, nós precisamos estar prontos para a correção de Deus que nos faz crescer. Nós precisamos estar prontos para os processos de Deus que nos fazem evoluir. Quando Deus me chamou em 2007, lá em Moçambique, eu cantando a música Abba Pai pela primeira vez, num orfanato, e Deus disse assim: essa é a mensagem que você carrega, Abba Pai. Eu disse: aleluia,
Que mensagem maravilhosa! Escrevi uma canção que vai mudar muitos corações, é verdade. Deus não me disse sobre a paralisia cerebral. Deus não me disse que no meu segundo filho, minha esposa foi na porta da morte e voltou para poder gerar aquela criança. Deus não me disse isso. O processo de Deus pode doer, pode ser difícil, mas é nesse processo que você conhece o seu Deus. Irmãos, nós achamos que o povo de Deus ficou 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida só por causa da murmuração. Irmão, não foi só por causa da murmuração. O projeto de Deus em libertar aquelas pessoas do Egito, que simbolizam a velha vida, e levar eles para a terra prometida, tinha no meio um processo em que Deus iria se revelar para o seu povo. Aquele povo não poderia entrar na terra prometida sem antes conhecer o seu Deus. No primeiro ano de caminhada deles, Moisés sumiu. Sabe o que foi que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Maior das boas intenções. Deus disse que libertou a gente para a gente adorar. Deixa o meu povo ir para me adorar. Então, se Moisés sumiu, vamos adorar. Arão, faz alguma coisa, Arão. Traz os brincos, traz os anéis de ouro, traz as coisas de ouro. Ele fez um bezerro. Tudo que ele tinha visto no Egito eram imagens de escultura. Ele reproduziu aquilo que ele achava que era adoração. Naquele culto teve oferta, naquele culto teve alegria, naquele culto teve pessoas ajoelhadas chorando, dizendo: obrigado, bezerro de ouro, porque você nos libertou. O povo lá embaixo estava achando que estava rolando avivamento. Tinha todas as características de um culto avivado: oferta, choro, louvor, adoração. Arão deve ter olhado para o céu e dito assim: eu sou o cara. Para que Moisés? A Bíblia diz que quando ele viu o povo se alegrando, ele edificou um altar na frente do cordeiro, do bezerro de ouro. Como ele diz, eu acertei. Lá em cima Deus estava dizendo: Moisés, volta depressa, porque a minha ira está se acendendo e eu vou matar o povo. E Moisés teve que conversar com Deus, interceder e dizer: Deus, não, o teu povo. E Deus disse: meu povo não, é o teu. E ele dizia: não, é o teu. Irmão, ninguém queria o povo ruim. Como diz o Tiririca, o povo feio. Moisés chega com as tábuas da lei. Para com essa festa. É assim que se adora a Deus. Está aqui o jeito que Ele quer ser adorado. Irmãos, aqueles 40 anos foram 40 anos de tirar o Egito de dentro do povo e de revelar o Deus verdadeiro àquele povo. E ainda assim, aquele povo se corrompeu em Canaã, porque a idolatria, eram milhares de outros deuses, irmãos. Quem está entendendo o que eu estou falando? O povo poderia ter chegado lá em 4 dias de caminhada, mas porque eles foram desobedientes, porque eles foram ruins, porque eles não sei o que, eles ficaram lá no deserto. Podia ter sido tão mais rápido. Não podia ter sido mais rápido, irmãos. Deus precisava se revelar a uma geração. Você sabe quantos anos, quantas décadas nós dividimos as gerações? 40 anos. Um dia um professor de antropologia na sala de aula disse assim: vocês sabem que nós somos o país do futebol. Se nós quisermos mudar essa cultura no Brasil, nós precisamos de pelo menos 2 gerações, pelo menos 100 anos. 40 anos não se vende bola de futebol, não se assiste televisão sobre futebol, todos os times são erradicados. 40 anos depois ainda vão ter crianças nas ruas jogando bola. Naqueles próximos 40 anos, talvez nessa mudança dos 80 para os 100 anos, o Brasil não se lembre que um dia foi
o país do futebol. Agora você imagina que a última revelação de Deus para aquele povo foi há 400 anos antes de Moisés se levantar e dizer: o Deus dos nossos pais está ouvindo o seu clamor. Aquele povo não conhecia a Deus. Uma geração inteira semeou sua vida para que uma próxima geração pudesse entrar em Canaã com as leis de Deus. Nosso Deus é um Deus de processos. Quantos anos, irmãos, o Messias teve que se revelar? Esperar. Você já imaginou? Eu já tive algumas crises pensando, Jesus com 15 anos de idade, sendo filho de Deus, vendo uma mãe sofrendo, sepultando um filho morto, assassinado. Jesus: eu sou filho de Deus, eu podia ressuscitar esse cara. Jesus vendo aqueles mestres da lei pregando heresia, e ele: eu sou filho de Deus, eu podia consertar isso. 30 anos, irmão, à espera, para 3 anos e meio, mais ou menos, de ministério. Deus é um Deus de processos. Quem está comigo? Você pode levantar a sua mão e dizer assim: Espírito Santo, tira o meu medo de sofrer, tira o meu medo de submeter a sua vontade, tira o meu medo de subir nessa montanha. Eu quero dizer sim para o meu Deus e o processo que o meu Deus quer me colocar. Amém? Irmãos, essa foi a primeira mensagem. Posso entrar na segunda? Vocês estão comigo aqui? Vocês me dão mais 20 minutos? Amém? Eu preciso falar sobre Josias agora. Finge que a gente teve um intervalo, mas é porque o Espírito Santo atrapalhou nós. Ele fez com aquela cantoria, aquele negócio todo. Nós ficamos aqui 1 hora. Misericórdia, estou para ser fulminado aqui, dizendo que o Espírito Santo me atrapalhou. Tem misericórdia, Jesus. Só brincadeira. A gente aqui te atrapalha. Irmãos, agora que eu já falei de maturidade e processo, deixa eu te falar de um garoto chamado Josias. Abra sua Bíblia em 2 Reis 21. Eu vou te falar rapidinho quem é Josias. Josias foi o neto de Manassés. Manassés foi um dos piores reis de Israel. Manassés chegou a queimar vivo seu próprio filho nas mãos de Moloque. E era um homem que conhecia a lei de Deus. E aí nasce de Manassés, vem outro no lugar dele, o seu filho. E o filho dele, Amon, imitou o seu pai em tudo. Você pode dizer: imitou o seu pai em tudo. Fala bem alto: imitou o seu pai em tudo. Então, o avô de Josias, chamado Manassés, foi um rei tão ruim, um cara tão difícil, tão idólatra, que ele chegou a queimar o seu próprio filho como sacrifício. Aí vem Amon com 22 anos de idade. Manassés foi morto e foi sepultado fora do lugar de honra dos reis, de tão ruim que ele foi. E Amon, com 22 anos, diz assim: reinou sobre Jerusalém, e ele fez o que o Senhor reprova, como também fizera Manassés teu pai. Imitou seu pai em tudo, prestou culto aos seus ídolos, os quais o seu pai havia prestado culto, e inclinou-se diante dele. Abandonou o Senhor seu Deus, os seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Sabe o que aconteceu? Amon foi assassinado dentro de casa. Irmãos, gente, Deus é muito fiel à promessa dele. Amon foi morto por ser um rei muito ruim, por estar queimando crianças nas mãos de Moloque. Aí vem um povo, mata aquele rei e diz assim: vamos levantar outro rei, a gente não aguenta mais rei ruim.
E as pessoas dizem assim: peraí, Deus fez uma promessa para Davi e para a linhagem de Davi. Se liga nisso aqui, irmão. Quem é o próximo descendente? É Josias. Mas Josias só tem 8 anos de idade, não tem condição da gente ter um rei criança. A primeira ordem dele vai ser mandar todas as crianças ter PlayStation 4 em casa. Ele vai erradicar o ensino e vai dizer que todo mundo tem que jogar bola e soltar pipa o dia todo. Vamos colocar um rei mais maduro no lugar. E alguém falou assim: não pode. Nós precisamos ser fiel à aliança que Deus fez com Davi, porque senão o Messias não poderá vir. O Rei dos Reis, que se assentará sobre Israel e governará as nações, não poderá vir. Vamos ser fiéis. Então, a Bíblia diz que eles foram lá em Josias. Josias, com 8 aninhos de idade. Essa história está em 2 Reis, verso 22, capítulo 1, diz: Josias, com 8 anos de idade, começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Irmãos, sabe o que é que me surpreende? Versículo 2: ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, o seu pai, não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Gente, o pai foi um dos piores reis de Jerusalém. O avô foi um dos piores reis de Jerusalém. Se o pai conseguiu ser ruim, reinando com 22 anos, o que seria de Jerusalém agora, com um garoto de 8 anos reinando, tendo os exemplos que ele teve? Irmãos, a Bíblia diz que nem mesmo Davi foi um rei tão excelente diante de Deus como Josias. Eu fiquei impressionado com isso. Eu fui cavucar a história desse menino, eu fui entender por que uma pessoa que tem tudo para dar errado, dá certo. Eu fui tentar entender, porque ele recebeu um reino numa guerra civil, um reino financeiramente falido, uma família totalmente destruída. Colocaram ele com 8 anos de idade em cima do rei, de um trono, colocaram uma coroa na cabeça dele e falaram: reina aí. Só que deu certo. Eu fui estudar sobre a história de Josias. Josias teve um conselho, homens que queriam que a vinda do Messias acontecesse. Alguns disseram assim: vai ser o pior reinado de Jerusalém, porque é um menino de 8 anos de idade. E outros disseram assim: vai ser o melhor rei que se já teve, porque nós teremos a oportunidade de ensinar para essa criança qual é a vontade de Deus. Irmãos, um conselho se juntou ao redor do reizinho Josias, e eles começaram a aconselhar aquele rei Josias. Você sabia que foi Josias, durante o seu reinado, que descobriu a palavra de Deus de novo? Foi no reinado dele que ele disse assim: vai lá no templo que foi destruído, começa a fazer uma reforma. E no meio dessa reforma, Josias encontrou a Torá, a lei de Deus, e começou um grande avivamento em Jerusalém, porque depois de décadas e décadas, finalmente um rei leu as Escrituras e disse: é por isso que a mão do Senhor está sobre nós, é por isso que Deus está nos castigando, nós temos pecado. E aquele homem começou a submeter a lei de Deus novamente. Josias derrubou todos os altares de ídolos. Ele entrava de casa em casa e destruía todos os altares de ídolos. Sabe por quê? Porque ele teve o conselho sábio. E a Bíblia diz que ele andou nos caminhos do seu pai Davi. Não foi nos caminhos do seu pai Amon, não foi nos caminhos do seu avô Manassés, mas foi nos caminhos do seu pai Davi. É claro que a Bíblia está dizendo essa palavra pai, como dizendo que Josias era descendente de Davi. Mas eu posso aplicar também aqui.
Teologia me permite aplicar isso aqui que eu vou falar. Em um determinado momento, pessoas disseram assim: você não pode olhar para o seu avô, você não pode olhar para o seu pai, mas existe um homem que você pode olhar para ele, que também é seu pai. Ele pode ser o seu pai espiritual, e o nome dele é Davi. Irmãos, eu posso entrar no meu mundo imaginário e imaginar aqueles homens fazendo teatro para aquela criança e mostrando um Davizinho pequeno acertando o Golias, mostrando um Davizinho pequeno destroçando leões e ursos. Quantos aqui gostam de super-heróis? Tá difícil os nossos super-heróis hoje, né, gente? Superman agora é bissexual. Pensa num negócio doido. Tá difícil. Vou revelar a idade de alguns de vocês aqui. Quantos de vocês um dia saíram correndo da escola com a mochila atrás das costas para assistir Thundercats? Levanta a mão. Quantos de vocês saíram desesperados porque ia começar a passar Jaspion, Jiraya? Agora o negócio vai pegar. He-Man, eu tenho a força. Nós soubemos o que são heróis. Irmão, deixa eu contar um negócio para vocês, um segredo. Vocês me deram 20 minutos, ainda falta 10. Você sabia que esses dois dentes meus aqui, ó, esses dois, são prótese. Porcelana. Pelo menos de 5 em 5 anos eu tenho que me ver banguelo sem esses dois dentes. Sabe por quê? Porque quando eu tinha 9 anos de idade e a minha irmã Daniele, que tinha 6 anos de idade, ela virou o Power Ranger cor-de-rosa. E eu virei o Megazord. Nossos pais fizeram uma bobagem de deixar a gente assistir filme de herói e saíram por alguns minutos. O que a criança faz quando vê filme de herói? Quando terminava, um dizia assim: eu sou o Power Ranger preto, eu sou o branco. Minha amiga, e começava a briga dentro de casa. Não era assim? Eu virei o Megazord. E nós começamos uma briga de malfada em casa. Só que o Megazord aqui escorregou e caiu de 4 no chão. A Power Rangerzinha rosa, de 6 anos, subiu na ponta do sofá com uma almofada pesada e disse: morre, Megazord! Pau na minha cabeça. Os meus dentes enfiaram no chão, irmão. Quando eu levantei, que fiz, ela... eu matei meu irmão, era sangue para todo lado. Eu entrei no banheiro, quando eu vi, irmão, estava banguelo. Sabe por quê? Porque a gente viu um filme de herói e nós achávamos no nosso coração de criança que a gente poderia reproduzir. Alguém teve a brilhante ideia, uma ideia pedagógica de pegar um reizinho de 8 anos de idade e mostrar para eles um super-herói chamado Davi. Aquele garoto foi inspirado, aquele garoto foi cheio de energia, e por sua vida inteira ele não se desviou nem para a direita, não se desviou nem para a esquerda, e foi o melhor rei que Jerusalém já viu. Por que eu estou contando isso aqui, gente? Eu falei de maturidade na primeira parte da mensagem. Porque sim, você é um filho amado de Deus. E Deus vai colocar algum Davi para te abençoar. Mas nós estamos transicionando para que você seja um Davi na vida de algum Josias. Porque existe, irmãos, uma geração órfã de pai, órfã de exemplo, e o negócio vai piorar cada vez mais.
E Deus está contando para que você seja uma mãe, um pai espiritual. Esses dias eu estava com Israel Subirá no carro, e agora a gente é vizinho, a gente mora junto. Eu moro no apartamento, na outra torre o Israel Subirá mora. E a gente foi gravar o Hub Podcast no mesmo dia. Ele disse: Daniel, tu me dá uma carona? Eu falei: vamos. Nesse dia eu tive a certeza que Israel subirá. Gente, que piada ruim. Que piada horrível. Qualquer coisa a gente subirá junto, vamos junto. E eu estou aqui dirigindo. Eu sou o filho do seu Erivaldo. Gente, olha o nome, Erivaldo. Seu Erivaldo foi beberrão a vida toda. Seu Erivaldo foi adúltero a vida toda. Seu Erivaldo não chegou à 5ª série. Seu Erivaldo não sabia nem ler a Bíblia direito. E eu estou sentado do lado do filho do Luciano Subirá. Desde criança ele ouviu sua família louvando a Deus. Desde criança ele foi ensinado a amar a Deus. Desde criança ele foi discipulado por um dos homens que eu mais admiro. Nós dois, Ribinho, estávamos indo compartilhar no Hub Podcast a mensagem do Evangelho. O filho do seu Erivaldo, do Bacuri, lá do Maranhão, e o filho do Luciano Subirá. Só que o filho do Luciano Subirá pôde olhar para o avô e ter um grande exemplo. Pôde olhar para o Luciano e ter um grande exemplo. O filho do Erivaldo não pôde olhar para o seu Erivaldo, nem pôde olhar para o seu Alencar, que fez muitos filhos pelo Maranhão. Ainda hoje eu descubro primo. Ei, rapaz, sou teu primo. É mesmo? Filho de quem? Eu não conheço não, mas nós somos primos. Esse abraço. Para te ver a loucura que foi a vida da minha família. Por que o filho do seu Erivaldo, que tem tudo para dar errado, chega no mesmo lugar que o filho do Luciano Subirá chega? Porque ambos têm o mesmo Pai Celestial. E Deus conseguiu suprir o coração desse Josias, colocando outros homens de Deus, para que ele pudesse ler, para que ele pudesse estudar. Irmãos, você sabe por que eu sou um bom marido hoje? Porque eu já sentei muitas vezes na mesa com o pastor Raimundo Nonato. Você sabe por que eu me mudei para São Paulo, irmãos? Eu me mudei porque eu estou sendo discipulado pelo pastor Eibe Uber, que é o melhor pai que eu conheço. É o casal mais exemplar que eu conheço, a pastora Andréia e o pastor Eibe. Irmãos, 2 semanas atrás eu mandei um áudio para a pastora Andréia. Eu disse: socorro, que a minha mulher está me ameaçando de morte. Irmão, você sabia que a baixinha que eu casei, ela é bicampeã maranhense de judô e jiu-jitsu? Irmão, quando eu digo para você, ore por mim, eu estou falando sério, irmão. Tu não sabe o que é que essa mulher da TPM não, gente. Pastor André, socorro. E ela vai lá em casa e conversa. Eu estava errado, tá, gente, na situação. Eu merecia um golpe de jiu-jitsu. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Quem é a igreja? É uma inspiração para o seu coração de Josias. Quem é seu pastor? É uma inspiração para o seu coração de Josias. Quem é você? Provavelmente um Josias que não pôde olhar para dentro de casa e ter um referencial. Você não precisa ser quem seu pai foi. Você não precisa reproduzir os erros da sua família, porque através do Evangelho, que é o poder de Deus para libertar, para salvar, você tem Davi, Paulo, José, Pedro, tantos pais espirituais aqui dentro, e o Espírito Santo suprindo toda a ausência que um dia você já teve. Irmão, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Eu estudando a vida de Josias,
pensa numa coisa louca. Olha o que é o poder dos pensamentos de Deus sobre nós. Qual é o pensamento do homem sobre o filho do seu Erivaldo? Vai ser um adúltero. Eu pensava isso sobre mim. Eu falei isso pro meu amigo Ribinha, quando a gente estava vindo. Eu dizia assim: Ribinha, eu tinha certeza que eu ia ser um adúltero. Satanás falava isso para mim. Na minha adolescência. Irmãos, você sabia que eu sou o único Alencar da minha geração que se casou? Você sabia que eu sou o único Alencar que casou virgem? Você sabia que eu sou o único dos meus primos que não engravidou a sua namorada? Meu irmão engravidou a sua namorada. Esse era os pensamentos do mundo sobre mim. Graças a Deus, que nos meus 14 anos de idade, o Espírito Santo me pegou e disse assim: deixa eu te mostrar um Davi, pequeno Josias. Deixa eu te mostrar um Davi, pequeno Josias. Irmãos, olha o pensamento de Deus sobre Josias. Abra sua Bíblia em 1 Reis 13, versículo 1. Irmãos, eu fui perguntar para um teólogo, um cara que é best, que sabe muito sobre a história, sobre a ordem cronológica dos fatos. Eu disse assim: meu amigo, quantos anos antes de Josias nascer foi essa palavra aqui? Ele disse: Daniel, eu não posso precisar, mas mais ou menos 300 anos. 300 anos. Pode ter sido 200, 250, 300, 150. Mas mais ou menos 300 anos antes do nascimento de Josias. O que estava acontecendo? Um rei estava sacrificando coisas imundas no altar santo de Deus. E diz assim: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. Deus falou assim: profeta, vai lá até Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Jeroboão era esse cara que ia queimar incenso para outros deuses no altar que era consagrado a Deus. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: ó altar, assim diz o Senhor: eis que nascerá um filho da casa de Davi, cujo seu nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos falsos deuses que hoje queimam incenso sobre ti, e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. Gente, você sabe qual é o nome de Josias no original? Eu fui mais fundo. Eu fui atrás de saber o significado do nome Josias. Josias significa aquele que cura, aquele que restaura, aquele que faz as coisas novas. 300 anos antes do nascimento dele, Deus sabia que ele ia ser neto de Manassés. Deus sabia que ele ia ser filho de Amon. Deus sabia que muitas pessoas iriam dizer: esse menino não vai dar certo, vai ser o pior. 300 anos antes, Deus disse o nome dele: nascerá um rapazinho chamado aquele que cura. E ele vai restaurar o altar, ele vai santificar o altar, ele vai caminhar nos caminhos de Davi, e ele vai glorificar o meu nome. Meu irmão, a imersão Abapai é para dizer uma coisa: você está sendo convidado a viver uma vida para a glória de Deus, a entrar na dança da Trindade. Você está sendo convidado a deixar de ser uma pessoa imatura. Você está sendo convidado a encarar a dor como um presente de Deus e se preparar, ser cheio do Espírito Santo, ir para o deserto. Você está sendo preparado para ser um Davi na vida de muitos Josias aqui em Pinheiro.
Você tem a noção do poder que um Davi tem na vida de um Josias? O filho do seu Erisvaldo está aqui hoje, cheio do Espírito Santo, bom pai, bom marido, próspero. Meu pai, alguns meses atrás, ele passou 45 dias lá em casa, em Florianópolis. Aqui no Maranhão a gente chama a gente branco de fogoió, né? Eu liguei para ele e disse: pai, ele, opa, fogoió, diga. Pai, você precisa vir passar uns dias em Floripa comigo. Eu não posso, eu estou trabalhando. Cheio de vigor, gente. 70 anos de idade. Eu arrumei uma desculpa. Falei: pai, tu não quer vender teu carro? Eu boto teu carro numa cegonha aqui, ele vale mais, ele é negociante. Beleza, tá feito. Veio. Paguei a passagem de avião dele. No dia que ele chegou, eu disse: pai, vamos para o culto? Não, meu filho, eu quero ir para a igreja. Não, o culto é aqui. Tu lembra da pregação de ontem, do altar de adoração? Eu peguei o ukulele, juntei as crianças. Ele ficou todo envergonhado. E eu comecei a cantar: não vou calar meus lábios, vou profetizar. Vamos profetizar sobre a vida do vovô? Sobre tua vida. Seu Erivaldo não pôde discipular o Daniel, mas o Daniel pode discipular o seu Erivaldo. Na primeira semana, ele parou de resmungar, querendo ir embora. E minha mãe me chamou assim, disse: meu filho, seu pai está preocupado. O que foi? Ele disse que ele tem que morar perto de você. Pai, por que você quer morar aqui? Meu filho, sua casa tem paz. Sua casa tem uma coisa que eu não sei explicar. Diz: pai, o que tem aqui é Deus. Todo dia, 9h30 da noite. Fogoió, não vai ter culto não? As crianças já estão com sono. Cadê, rapaz? Não vou calar meu lábio. Ô, música bonita, rapaz. Aí pegava o celular: vou mandar para tua tia. Chorando. Irmão, você está diante de um rapaz que foi criado, 40 anos. Você está diante de um rapaz de uma cidade semelhante à sua, de uma história semelhante à sua. E eu estou aqui para dizer: se você foi um Josias, Deus tem um Davi para te inspirar. E eu também estou aqui para te dizer: você está sendo chamado por Deus para ser um Josias na vida de alguém. Você pode ser um Davi sendo médico. Você pode ser um Davi sendo professor. Você pode ser um Davi sendo técnico de futebol. Você pode ser um Davi pastor. Você pode ser um Davi dono de uma academia. Você pode ser um Davi fazendo esporte. Quem está entendendo o que eu estou falando? Fica de pé no seu lugar, irmãos. Pode dar um dó para mim aí? Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos fechar os corredores. Depois você passa um álcool em gel na mão, tá? Vamos cantar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça,
abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Vamos profetizar sobre o Josias. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus, eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Levante a mão do seu irmão, vamos lá. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida, sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Aleluia. Irmão, não existe desculpa para você não se tornar aquilo que Deus planejou. Deus já proveu tudo que você precisa. Deus já proveu tudo que você precisa. Só vai. Vai. Como diz o Juliano Som, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, irmão. Tinha dias que um dia eu entrei num carro e eu estava com tanta dor no meu coração. A minha esposa dormiu do meu lado direito. Eu olhei pelo retrovisor, estava a Laila, com 2 aninhos de idade. Eu tinha recebido o diagnóstico. E eu disse assim: Deus, podia ser hoje. Podia ser hoje que esse sofrimento poderia acabar. Eu poderia dormir. Eu poderia dar de frente com a carreta. E eu, minha esposa e minha filhinha iríamos para a glória. Eu não quero mais disco, eu não quero mais viajar, eu não quero mais nada, acabou. Não aguento mais não, Jesus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu dormi no volante. Eu acordei com minha esposa segurando o volante e dizendo assim: Daniel, eu tomei um susto.
Ela puxou o volante, nós desviamos de uma carreta em alta velocidade. Eu olhei no retrovisor, a minha filha estava sorrindo. Sabe o que foi que eu falei, irmãos? Eu estava com tanta dor que eu falei assim: por que você fez isso comigo, Deus? Podia ter sido hoje. Irmão, o abuso que você sofreu foi difícil demais. A traição que você sofreu foi difícil demais. Você ter construído tudo durante tantos anos, você perder tudo do dia para a noite, foi muito ruim. Foi ruim, irmão. Seu esposo te abandonou, sua mulher te abandonou, você perdeu seus filhos. Você, como eu, é humano, e você já quis escapar, mas Deus me convenceu a permanecer no caminho, e hoje eu vou viver a minha velhice, todos os dias da minha vida, para esse Deus que esteve comigo na alegria e na dor, para esse Deus que conseguiu pegar a pior coisa que me aconteceu e transformar na melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Deus sabe fazer essas coisas. Feche os seus olhos. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas nas fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mesmo sem entender os seus caminhos eu te darei, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Ele nos sustenta em nossa dor, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto dele, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, ou pelas águas
te direi. Diga, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. E esse dia vai chegar, e quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, o que é que eu te direi? Eu te direi, eu te direi, eu te direi. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Oh, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Levante as suas mãos. Quando o grande dia, quando o grande dia, naquele dia nós olharemos na face dele e diremos: eu não entendi, mas hoje eu vejo, valeu a pena. Eu te direi, cobrar. Diga, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Diga, e quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele logo vem, quando o grande dia, eu te direi, o choro durou a noite, mas a alegria virá pela manhã. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque você não erra, você é o Senhor de todas as coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ei, Josias, existe um Davi de Deus para você. Olhe para outra pessoa e diga: ei, Davi, existe um Josias para você levantar. Amém? Olha para mim aqui um pouquinho. Irmãos, foi bom demais, irmão. Foi bom demais. Estar com vocês é melhor do que comer assado de panela com fava e Jesus. É bom demais. Ribinha, te amo. Pastora Ayla, amo você. Estamos juntos daqui a alguns meses para gravar esse disco dessa igreja. Vamos fazer uma conferência de adoração aqui. Te espero na escola, papai. Julho de 22, lá em Imperatriz. Irmãos, quando você lembrar desse dia, ore por esse vaso de barro. Ore pela nossa família.
Eu passei alguns anos sem sentir essa alegria que eu sinto hoje. Amém? Ore por nós. Deus te abençoe, te guarde. Foi incrível a imersão Abba Pai.